João 5, versículo 1 até o versículo 9. Um texto da cura de um paralítico. João 5, versículo 1 até o 9. Conta a história de Jesus curando um homem que há 38 anos estava enfermo, paralítico. O texto diz assim, João 5, versículo 1 em diante. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda. Diga comigo, Betesda. O qual tem 5 pavilhões. Nesse, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, abre chaves, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha aspas. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo, deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, lhe perguntou: você quer ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito se colocou a andar, e aquele dia era sábado. Talvez você olhe para esse texto e ache que isso é muito distante. Talvez a gente olhe para um milagre como esse e diz assim: mas isso foi para a época de Jesus. Porém, eu quero que você nunca se esqueça de algo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo Jesus de hoje e será o mesmo Jesus eternamente. Você crê nisso? Você crê que o mesmo Jesus que curou, que fez milagres, sinais, maravilhas, é o mesmo Jesus que ainda continua operando na minha vida, na sua vida? Você crê que se hoje Ele quiser fazer um milagre, Ele pode abrir os céus, pode estender a sua mão e dizer: seja curado em nome de Jesus? Ele pode, porque Ele nunca deixou de ser Deus. Mas eu quero que você aprenda algo. Tem momentos que, se nós não conseguimos acessar o milagre, atrair a atenção do Senhor sobre as nossas vidas, muitas vezes nós vamos viver vidas que nós achamos que é insignificante, que o Senhor não olha para nós, que Ele não se preocupa com as nossas vidas. E não é verdade, porque o Senhor continua se preocupando conosco. Eu quero discorrer um pouquinho sobre esse texto para você entender. Havia ali uma parte religiosa e havia algo espiritual. Jesus não tem nada a ver com religiosidade. Jesus tem a ver com o reino, com a justiça e com o mover dele na vida de pessoas que querem se comprometer com o reino. Ponto inicial. Preste atenção. Jesus subia para uma festa religiosa dos judeus. E quando Jesus chega, diz a palavra que Jesus vai para a porta das ovelhas. Jerusalém tinha 12 portas. E a porta das ovelhas é por onde entravam as ovelhas, e essas ovelhas iriam ser usadas para o sacrifício. Ao lado dessa porta, que tem o nome Porta das Ovelhas, haviam 2 grandes piscinas. E essas piscinas eram chamadas de tanque de Betesda. 2 piscinas que quase eram emendadas uma na outra.
e que ao redor delas havia 5 alpendres, 5 coberturas. Existia uma lenda naquele lugar, porque as pessoas que ali entravam, elas se purificavam para que depois pudessem estar diante da presença de Deus. Neste lugar chamado Tanque de Betesda, em um determinado momento da história, surgiu que aquelas águas eram milagrosas. E que havia um anjo que de tempos em tempos, a Bíblia não fala quando, ele descia sobre aquelas águas, e quando ele descia, ele agitava, e o primeiro que entrasse nas águas, ele era curado. Quando você vê o texto na Bíblia, e aí eu dei até ênfase, que ele estava entre chaves. Por quê, pastor? Porque na maior parte dos historiadores originais, esse texto não aparece. Essa parte de que um anjo descia, tocava nas águas, ela agitava, e o primeiro que entrava nela era curado, isso não aparece em algumas traduções iniciais da Bíblia. Mas alguém resolveu inserir esse texto, porque naquele lugar havia uma tradição religiosa. Havia ali naquele tanque de Betesda essa história de que o anjo descia e quando tocava o primeiro que pulava era curado. E ali pessoas foram curadas. Pessoas tiveram experiências de receber a cura. Porém, aquele ato gerou naquele lugar um ponto religioso que as pessoas estavam mais preocupadas em mergulhar nas águas e ver o toque do anjo nas águas do que buscar a Deus. Ali começa um ponto de idolatria. Ali começa um lugar em que a glória não era dada a Deus, mas a um anjo que descia e tocava na água, e o primeiro que caísse lá dentro, ele era curado. E esse lugar se chamava Casa de Misericórdia, ou Tanque de Betesda. A Bíblia diz que num determinado dia, Jesus chega ali. Jesus passa por aquele tanque de purificação. E no momento em que Jesus está ali, ele está observando toda aquela cena. Paralíticos, cegos, mudos, pessoas ali que estavam com as piores enfermidades. Todos eles ali sentados diante daquelas coberturas, olhando para aquela piscina, esperando que ela movesse. Mas Jesus para naquele momento. Ele não olha para a água. Ele não olha para a piscina. Ele olha para as vidas que estavam ali ao redor. E quando ele está ali chegando, ele olha para aquele ambiente e ele identifica um homem que era paralítico há 38 anos de idade. Não se sabe a idade dele, mas havia uma enfermidade no corpo dele há 38 anos. E ele era ali colocado, talvez todos os dias, e ali ele passava o seu dia, esperando que o anjo descesse e tocasse na água. Chega um determinado momento que Jesus olha para aquele homem e diz assim: você quer ser curado? Aquele homem paralítico olha para Jesus e diz assim: mas eu não tenho ninguém que quando a água se move, me pegue e jogue eu primeiro que todo mundo. Eu não consigo chegar às águas. Tem gente que está mais perto, tem gente que ocupa melhores lugares. E eu não vou conseguir me arrastar até lá. Jesus não havia perguntado para ele se ele queria que alguém o arrastasse. Jesus não perguntou para ele se ele queria que Jesus o pegasse e colocasse dentro das águas. Jesus simplesmente olhou para ele e disse: você quer ser curado? Aquele homem olha para Jesus e diz assim: Jesus, não tem jeito. As pessoas não se compadecem de mim. As pessoas não estão vendo o meu sofrimento, a minha angústia.
E eu estou aqui há muitos anos esperando a água se mover e nada acontece na minha vida. Jesus olhou nos olhos dele e disse: você não vai entrar no tanque. Você não precisa disso aqui. Você não precisa tomar um banho a hora que o anjo descer e mexer na água. Porque diante de você está o Pai da misericórdia. Diante de você está aquele que dá ordem para anjos. Diante de você está aquele que pode fazer um milagre e que não precisa de nada ao redor para realizar um milagre. Escute, querido. Tudo que entrar entre eu e você e Jesus é idolatria. Por isso Jesus chega naquele tanque e não manda o homem mergulhar nas águas. Ele olha para o homem e diz: em vez de mergulhar, você vai pegar o seu leito, você vai se levantar do seu lugar e se prepara para andar, porque hoje chegou o milagre na sua vida. Jesus olha para ele e dá uma ordem. Aquele homem enrola o seu colchão de palha, enfia embaixo do braço e começa a andar. Quando eu olhei para esse texto, o Senhor ministrou 4 coisas no meu coração que eu quero compartilhar com você. Primeira delas, quem cura, quem faz milagres, quem ainda tem sinais, prodígios e maravilhas para realizar, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não mudou. Homem nenhum pode curar a vida de ninguém. Se disser que cura, é heresia. Igreja nenhuma pode fazer sinais, maravilhas e prodígios, a não ser que Deus mova os céus e derrame sobre a igreja. Somente Jesus. Jesus é aquele que estava no princípio e que Deus disse: haja, e as coisas aconteceram. Jesus era um dos 3 que estavam em unidade na criação e disse: ex nihilo, a partir do nada aconteçam as coisas. É aquele que estava abrindo caminho no meio do mar. É aquele que estava no deserto trazendo pão, trazendo codorna, trazendo água, colocando coluna de nuvem. É aquele que andava nas ruas e dizia: seja curado, seja liberto. Chegou restauração na tua casa, a tua vida vai mudar. A partir de hoje a história de vocês vai ser transformada. Somente Ele é capaz de realizar aquilo que eu e você precisamos. Preste atenção, que no momento em que Jesus chega no tanque, ele olha para aquele aleijado que olhava para o tanque e diz: para de olhar para ele, olha para mim, porque hoje a salvação chegou na tua vida e na tua casa. Escute, você quer ver os sinais acontecerem? Tira os olhos do homem, tira os olhos das circunstâncias, tira o olho da religiosidade, tira o olho da igreja, tira o olho do pastor, tira o olho de qualquer pessoa que estiver aqui e olha para aquele que vai olhar para você e dizer: levanta, toma o teu leito e anda hoje. Aleluia! O único capaz de fazer algo por mim e por você se chama Jesus. Ninguém mais. O Espírito Santo ministrou uma segunda coisa. Eu preciso estar atento às oportunidades. Existem 2 tipos de oportunidade. A oportunidade que o homem te oferece. Aquele homem paralítico estava ali dizendo: se alguém me der a oportunidade de me colocar lá dentro, talvez eu seja curado. Se alguém me carregar, fica dependendo dos outros. Quem depende dos outros, não vai conseguir aquilo que Deus tem preparado para a vida dele.
Os homens abrem portas, os homens nos ajudam, os homens nos dão direção. As pessoas muitas vezes nos auxiliam. Mas pessoas não fazem milagres. Pessoas não movem os céus. Pessoas não dão ordem a anjos. Pessoas são pessoas que podem nos ajudar a chegar aonde nós não conseguimos. Mas quando a gente olha para as oportunidades que Deus pode nos dar, toda a nossa situação, ela vai mover. Aquele tanque oferecia cura apenas para um. Mas Jesus, Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, todos os que estão aflitos, todos os que estão angustiados, todos que precisam de um mover, todos que precisam de um toque, vinde a mim, porque eu sou o alívio, a misericórdia que pode ser derramada sobre a sua vida. Essa é a oportunidade. Ele está aqui, você crê nisso? Ele está aqui, talvez essa seja a oportunidade, talvez seja esse o tempo próprio, talvez seja esse o tempo oportuno, para que Ele olhe nos meus olhos e nos seus olhos e diga: chegou o tempo de se levantar e andar, porque tem coisa nova chegando na tua vida. Você crê nisso? Então seja profeta e diz: tem coisa nova chegando. Bate aí no ombro e diz: se prepara. Não é profeta, se prepara. Porque o tempo de Deus está chegando na tua vida. E hoje eu vou ser ousado e dizer para você: levanta, levanta, toma teu leito, porque chegou o tempo de andar, de correr e de voar na presença do Senhor. Receba em nome de Jesus. Terceira coisa: milagres, bênçãos, vitórias, elas acontecem quando nós deixamos de lado o legalismo religioso e passamos a agir debaixo da palavra de Cristo, mediante a fé. Você entendeu o que eu disse? Milagres, sinais, bênçãos, o mover de Deus pode acontecer em nós quando nós deixamos de ser legalistas, religiosos, e passamos a ouvir a voz de Cristo e andamos por fé. Aquele homem estava deitado, esperando aquilo que os religiosos da época diziam. E é tão interessante, irmãos, que desde aquela época a corrupção acontece. Eles vendiam até mesmo os lugares mais perto da piscina. E a religião estava inserida nisso. Legalistas, religiosos, para ser curado, se você fizer isso, você chega. Se você fizer isso, você vai estar primeiro que todo mundo. Se você pagar mais, você vai ocupar um lugar melhor. E Jesus não foi lá na frente pegar ninguém daqueles que tinham tido vantagem. Jesus procurou alguém que não conseguia chegar. E no momento em que Jesus olhou para ele, Jesus viu o legalismo no coração dele. Porque ele cria piamente naquilo que estavam ensinando para ele. 38 anos, prostrado, esperando a água mover. Alguém jogava uma pedrinha, todo mundo pulava dentro da piscina.
Os historiadores dizem que essas duas piscinas, uma lançava água para a outra, e às vezes mexia a água, alguém gritava: olha, Deus está aí nesse negócio, e blum, todo mundo dentro. Muitos eram curados, porque a sua doença não era física, talvez era na alma, talvez era uma doença psicossomática, era uma doença que ele pôs na cabeça e ele estava enfrentando aquilo, e de repente ele pulava e dizia: eu fui curado, e todo mundo cria. Escute, naquele momento em que Jesus olha para ele, Jesus lança uma palavra: levanta, toma o teu leito e anda. 3 ordens de Jesus, 3 palavras lançadas pelo mestre: levanta, pega o leito e anda. Ele pega, ele anda. Aí os religiosos olham para ele e dizem: você não pode carregar o seu leito, hoje é sábado. A lei diz que hoje não pode carregar a cama. Olha o legalismo, queridos. O cara tinha recebido um milagre, mas a religião dizia: você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar, vai pôr a mão na sua cabeça e destruir tua casa. Ei, isso é legalismo, porque quando Jesus olha, Jesus só olhou e disse: levanta, toma o teu leito e anda. Eu não quero saber se é sábado, eu não quero saber se vem um anjo, eu só sei que eu sou o Deus de misericórdia, que amo a sua vida. Foi isso que Jesus fez. Jesus olhou com amor. Jesus não quis pôr mais um fardo em cima daquele homem esmagado pela sua circunstância. Jesus olhou para ele e disse: chega de legalismo, se prepara, porque tem milagre de Deus para a sua vida nesse dia. Jesus olhou para ele e disse: anda. Não pode andar, anda. E ele foi. A Bíblia diz que ele sai. E ele sai ali daquele tanque de Betesda e vai até o templo. E quando ele entra no templo, ele chega todo feliz, carregando o seu colchão. E as pessoas olham para ele e dizem: você não pode. Você tem que ficar na cama, você tem que continuar paralítico, você não pode carregar esse colchão. Para de se alegrar. Quem fez isso? Foi um homem que me mandou carregar esse leito. Jesus volta. Jesus aparece para ele e diz assim: a partir de hoje, não peques mais, para que não suceda coisa pior na sua vida. Por que será que Jesus tratou aquele homem dessa forma? Porque Jesus conhecia o coração dele. Quando Jesus parou e viu aquele homem, e na primeira pergunta, aquele homem já não responde o que Jesus perguntou, Jesus já sabia quem ele era. Jesus sabia que ele precisava se posicionar. Como assim, pastor? Eu não consigo ver isso no texto. Primeira coisa que Jesus faz é perguntar para ele: você quer ser curado? Ele já mostra qual era o sentimento dele. Eu não consigo chegar na água. Eu sou um coitadinho. Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? Eu não tenho amigos. Não tem ninguém que me ame. Ninguém me pega no colo para enfiar dentro da piscina antes dos outros. Quando Jesus cura ele, o mínimo que ele tinha que fazer era olhar e dizer:
Quem é você que me mandou levantar? Eu sou Jesus. Sabe o que ele fez? Ele virou as costas e saiu. Ele não quis nem saber quem tinha mandado ele se levantar e fazer um milagre. Quando ele chega no templo, ele mostra o caráter dele. Por que você está carregando leito no sábado? Não pode, não sou eu. O homem que me curou mandou eu pegar e carregar. Ele transferiu a responsabilidade para Jesus. Mau caráter. Não assumiu o milagre, não assumiu a bênção. Quando Jesus viu tudo isso nesse homem, Jesus foi obrigado a voltar e encontrar com ele face a face. E olhar nos olhos dele e dizer: escuta, se posiciona, porque você recebeu um milagre. Vai, a partir de agora não peques mais. Os historiadores da igreja dizem que essa doença dele certamente foi por causa de um pecado na sua juventude. Ele não era, ele ficou paralítico. E quando Jesus olha para ele e diz assim: você recebeu um milagre. Então a partir de hoje, Jesus só faltava dizer assim para ele: toma vergonha, muda de vida, transforma o seu caráter, entenda o que eu fiz na tua vida, porque a partir de hoje é uma nova história. Querido, sabe por que Jesus faz milagres? Porque Ele quer que aquele que recebeu o milagre não suma da presença dEle, mas vá para a presença dEle e diga: olha, esse Jesus, Ele me curou, Ele me restaurou, a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Aquele homem estava deixando o seu milagre se tornar em nada, simplesmente porque não foi capaz de se posicionar quando Jesus o curou. Deixa eu dizer algo para você. Tem muita coisa que Jesus já fez na minha vida e na sua vida, não fez? Quantos milagres Ele já fez? Quantas portas se abriram? Quantos livramentos Ele já trouxe sobre nós? Quantas curas no momento em que nós estávamos angustiados e Ele restaurou. Mas muitas vezes nós nos colocamos como paralítico, que deixa de ser um paralítico físico, mas continua sendo um paralítico espiritual, prostrado, pedindo que alguém o carregue, sendo que nós temos diante de nós o homem que faz os nervos voltarem ao lugar, que faz os ossos se juntarem e formarem de novo um grande corpo, que olha e diz assim, e o exército se levanta. É esse, irmãos. É esse que você serve e que eu sirvo. É esse o Jesus que continua vivo na minha vida e na sua vida. É esse aquele que morreu no meu lugar e no teu lugar, e conforme diz as Escrituras, verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e por suas pisaduras, eu e você somos sarados. É esse Jesus que pode fazer um milagre hoje, que pode curar hoje, que pode fazer com que a nossa vida tenha um novo rumo a partir de hoje. A grande preocupação que eu tenho é, e se Ele resolver virar a nossa história e a nossa página, o que nós faremos pós isso? Pessoas que olham para Ele e dizem assim: Senhor, eis-me aqui, me use, a partir de hoje eu vou com o Senhor aonde o Senhor me mandar. Ou vão ser pessoas
que ele vai ter que encontrar mais adiante e dizer: Azevedo, não peca mais. Muda, porque o que eu já fiz na tua vida, cara, não era para você ser o que você era. Ele está aqui. Faz uma semana que nós temos travado lutas todos os dias. Simplesmente porque ele diz: eu posso mudar a história de pessoas nesse domingo. Eu não sei se ele vai fazer um milagre na sua vida. Essa semana eu orei por pessoas que morreram. Eu orei por pessoas que foram curadas. Eu orei por pessoas que estavam angustiadas. Algumas estão bem, outras continuam angustiadas. E hoje eu chamei alguns intercessores e eu disse para eles: vocês vão orar e ministrar junto comigo. Alguns líderes. E disse para cada um deles: se santifiquem. Porque nós não podemos fazer nada por eles. A única coisa que nós podemos ter é fé. Para unir com a fé deles e atrair a atenção de Jesus. O apóstolo Tiago, ele escreve: está alguém enfermo entre vós? Chame os anciãos da igreja, orem sobre eles, e a oração de fé vai curar. Ancião nenhum, pastor nenhum, intercessor nenhum cura nada. Se ele for falar para você que cura, foge dele. Porque o único que pode curar é Jesus. E eu e você só somos pessoas que podemos ser os canais de Jesus para abençoar pessoas, ativar a fé no coração delas e com a nossa oração ajudar a atrair a presença dele. Amém? É esse Jesus que eu estou trazendo para você.